Bom, nesse vídeo quero falar aqui primeiramente sobre o Paysandu, de olho em dois jogadores que já passou pelo Remo, e será que poderiam ser viáveis essas contratações de olho, né, para essa janela de 2024? Além disso, aquela história envolvendo uma troca de jogadores entre as equipes poderia acontecer? Se esses atletas que o Paysandu tem interesse, né, ainda estivessem ligados ao Remo, certamente uma troca poderia ser viável, mas não é o caso. Vou comentar aqui também sobre a fase de cada um desses jogadores e atualizar, até porque a última vez que eu falei sobre isso tem um pouco mais de 2 semanas. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carto Foot. Conta aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, do Paysandu, para a gente chegar aqui em 60 mil inscritos no YouTube. Esse aqui que é o maior canal que nós postamos notícias apenas dos clubes fora do eixo. Então, dos dois clubes de Belém, tem também notícias do Vitória, às vezes trazemos também do Atlético Paranaense, do Sport, do Curitiba. Então, alguns times assim alternativos, né? Vamos colocar que a grande mídia não morde amores, não é Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, não. Nós falamos aqui dos times fora do eixo, então se você puder ajudar a gente aqui, é esse bom objetivo, né? 60 mil inscritos aqui, eu vou ficar bem grato a cada um. Falta aqui um pouco menos de 950 inscritos no canal. Então conto com a ajuda de cada um de vocês e bora aqui pro conteúdo. Bom, quero começar aqui falando sobre essa matéria lá do portal DOL, valeu demais aí o pessoal. Aqui ó, o Paysandu monitora a situação de dupla ex-clube do Remo. Então essa matéria aqui ó, o Pavão pretende reforçar o plantel na janela de transferências e atletas que jogam, né, no rival podem parar na Curuzu. Então são dois nomes especulados, fala aqui um pouco da matéria sobre isso. Eu vou começar sobre o Pablo Roberto primeiramente, que eu já falei dele aqui no canal recentemente como uma indicação, né? E aí eu fiquei surpreso porque saiu uma matéria falando sobre isso, né? E eu fiquei, caramba, eu tava só sugerindo aqui e não é que tenha uma não é que tem uma história envolvendo os dois jogadores. Então tá aqui mostrando de que poderia estar na lista, né, de aquisições para a atual temporada. Aqui, ó, a possível vinda de Pablo Roberto seria uma resposta imediata após perder o atacante Cassiano para o Avaí. Notícia que gerou, né, uma decepção muito grande por parte da diretoria. É aquela coisa, faria sentido, o Cassiano não vem, vai chegar o Pablo Roberto. Olha, tecnicamente são dois jogadores para elevar o nível do elenco, isso não tem dúvidas. Mas o Cassiano é centroavante e o Pablo Roberto é um meia. Eu entendo que numa formação, chegando o Cassiano, sem dúvidas, o técnico Hélio dos Anjos teria que mudar, né? Para colocar o Nicolas e o Cassiano para jogarem juntos. Então, eu entendo essa associação. Não chegou um, mas vai chegar outro. Que, sem dúvidas, o Pablo Roberto para chegar de meia faria uma diferença muito interessante. Você poderia colocar ele de meia e aí, né, uma dupla de ataque ali com Wesley Garcia de um lado, o Nicolas centralizado, na ponta esquerda você pode deixar ali o Jean Dias, por exemplo, que tem jogado nos últimos jogos. Poderia ser uma alternativa, por exemplo, aqui para a equipe do Paysandu. No Remo ele teve uma boa atuação, os números mentirosos, né? Porque, quem olha aqui, ó, um gol apenas, ele teve 2 assistências também. Pensa, putz, mas que desempenho horrível, né? Em 30 jogos. A grande questão é que ele fez um papel muito bom, principalmente defensivamente no Remo, né? Ele, nossa, era um cara que no meio de campo corria muito, marcava muito, inclusive naqueles jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil. Foi muito bem, foi um período interessante, né? No ano passado foi Fluminense e Paysandu, o Remo e Corinthians, foi legal aquele período, até porque foram adversários muito difíceis, né? E eu acho que as equipes, na medida do possível, soube jogar bem, né? E o Pablo Roberto conseguiu sim ter boas atuações, não é à toa que foi vendido para o Casa Pia do futebol português. Aqui mostra que foi um valor próximo de 1 milhão e poucos mil reais, mas se não tiver enganado foi um pouco mais, até porque o Remo ficou ainda com um percentual da venda, né, para o Casa Pia do futebol português. A grande questão do Pablo Roberto é o seguinte: se o Paysandu estiver disposto a colocar um dinheiro no negócio, pode sair essa negociação, mas não parece que vai ser o caso. Primeiro, que ele tem um valor de mercado de 1 milhão de euros, dependendo poderia sair por menos, mas não acho que ele vale menos, não vai sair por menos hoje de 600 a 800 mil euros, não vai, porque o Casa Pia ficou na primeira divisão portuguesa ele foi muito bem, 33 jogos, 4 gols e 6 assistências, e vale lembrar, o contrato dele ainda é por mais 2 anos de duração, até julho de 2026, então sinceramente é um jogador que para vir vai ter que ser caro. O Cassiano acabou não avançando porque tinha uma pedida de 600 mil reais. Imagina, né? Você vai ter que pagar ao invés de 600 mil, 4 milhões, 3 milhões e meio de reais. É difícil. Tudo bem que o Cassiano, esses 600 mil, não foi o maior dos problemas, né? Porque ele vinha falando que ia chegar de graça e aí de última hora falou que tinha essa compensação financeira. Até o Hélio dos Anjos deu uma entrevista, né, depois do jogo contra o Operário, bem bravo e bem chateado com essa história, né, envolvendo o Cassiano. Enfim, o Pablo Roberto sem dúvida chegaria para ser titular, acho que agregaria bastante. A grande questão que fica agora vai fazer essa compensação financeira? Não vai? Enfim, você torcedor do Paysandu, também do Remo, o que tem a dizer, né, sobre o atleta, se seria uma boa opção ou não? Pode deixar sua opinião aqui embaixo.
Se é boa opção ou não, eu não sei, mas eu quero destacar aqui para vocês a Esportiva, que já preparou ótimas cotações. Próximo jogo do Paysandu, ó, só você vir aqui, Série B do Campeonato Brasileiro, tá aqui, ó, contra o Curitiba fora de casa, vitória pagando 4,30 do Paysandu a cada real apostado. Você colocar aqui, ó, 50 reais. Se o Paysandu vencer, vai se dar bem, 215 reais vai voltar. Vamos colocar aqui um valor mais baixo, 25 reais com a vitória do Paysandu, vencendo vai voltar aí, ó, 107,50. Tem também os jogos do Remo, se você está assistindo aqui, ó, ou se você quer secar, você quer apostar contra, vamos lá. Tá aqui, ó, Série C contra o Caxias fora de casa, jogo bem complicado. Vitória então do Remo fora pagando também 3,30. Vamos ver aqui, ó, uma vitória da dupla de Belém fora de casa. Tô confiante aqui então, ó. Série C e Série B, vamos lá. Pro Paysandu e pro Remo vencer. Nossa, 14 reais a cada real apostado. 25 voltando 354. Se você estiver confiante, ó, o link aqui da Esportiva, que preparou ótimas cotações, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, Gustavo, eu quero apostar 25, né? Você deposita 25 que você vai ter 50. Então, o link da Esportiva está aqui embaixo. Pode começar também apostas a partir de R$1, né, aqui na Esportiva VIP. E outra aqui que a matéria do DOL destaca é o Richard Franco, que eu já trouxe vídeo aqui no canal. Meu irmão também, o Guilherme também. Eu já dei minha opinião sobre ele. Acho que é um jogador que fez uma temporada ok pelo Remo, né, no ano passado. 28 jogos e 5 gols. Vamos pegar aqui os números dele no ano passado em relação à série C, né, principalmente, que ele jogou até com uma frequência ok. Vamos lá. Foi um desempenho, então, vou esperar carregar aqui. Na Série C, 13 partidas e 1 gol. 4 na Copa do Brasil, 7 no Paraense e mais 4 na Copa Verde. Foi um titular o tempo inteiro, incontestável? Não foi. Teve momentos que ele foi muito mais reserva do que titular e terminou a temporada em alta. Eu diria que a reta final dele foi boa, mas dá pra ver aqui que no início ele ficou mais no banco mesmo. No Náutico ele foi muito bem em 2022, inclusive na Série B. Então ele teve essa experiência de Série B no Náutico, né? Não seria a primeira no Paysandu. 46 jogos naquele ano, 4 gols e 5 assistências. A questão principal é, pelo Retrô, nesse ano ele não tem conseguido ser titular. Fez um campeonato pernambucano titular, muito bom, 18 jogos e 1 gol, mas na Série D, ó, que foram 6 dessas partidas, não tem conseguido jogar. Nos últimos 5 jogos ele foi relacionado para os jogos, né, mas ele entrou em apenas 2, somando 21 minutos. Então acho que ele não vai continuar na equipe se aparecer uma proposta para deixar o clube. Passou também na Série B pelo CSA, jogou a Série A pelo Avaí em 2019 e no Sol de América, que é o clube no qual ele é revelado. 31 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você acha que é uma boa opção? Você acha que não é? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo nos comentários. Não vou prorrogar muito porque eu já falei aqui do Richard em outro vídeo. Agora o que eu quero falar com vocês é o seguinte, já teve esses 2 nomes especulados no Remo, que é no caso do Netinho volante. Será que ele poderia ainda ter essa negociação? Até porque se você for ver, ó, na época que teve essa especulação, não era loucura, porque se você for ver os jogos que ele fez, ó, começa a temporada como titular, lá no dia 20 de janeiro e tudo mais, dá pra ver que ele vai jogando, entrando ali no finalzinho, só que ele ficou um bom tempo ausente, né, até esse jogo contra o Vila Nova, ó. Ele tinha jogado, o último dele foi nessa vitória contra o Manaus, dia 24 de março, e aí ele joga depois, dia 14 de abril, e aí depois só dia 22 de maio. Então, no período de 2 meses, basicamente, ele entrou em 2 jogos, né? Até entrar no duelo contra o Vila Nova, naquele 6-0, já estava ganho o jogo, então ele jogou e ainda deu uma assistência. O Hélio dos Anjos deve ter visto isso com bons olhos. Aí depois entrou no finalzinho contra a equipe do Guarani, também no final contra o Vila Nova na volta, contra o América Mineiro, aí ele entrou só faltando 1 minuto para acabar o jogo. Titular até agora ele não jogou nenhuma, sempre entrando no segundo tempo, marcou gol contra o Ituano e também contra a Chapecoense nesse duelo fora de casa. Então, aquela coisa, né? Marcou 2 gols mesmo sendo volante e tem sido uma peça muito utilizada nesses últimos jogos. Se ele tivesse sendo reserva, não tivesse jogando, dependendo desse interesse do Remo, poderia surgir, né, um efeito e ele acabar saindo. Não foi o que aconteceu, tem feito gols importantes das vitórias fora de casa contra a Chapecoense e contra o Paysandu Ituano. 16 jogos na temporada, 2 gols e 1 assistência, e por isso eu acho que vai ser muito difícil de pensar nessa sua saída. Seria um baita reforço para o Remo, sem dúvidas, ainda mais para a Série C, acho que ele chegaria para ser titular, mas nesse momento não é viável, justamente porque quando teve essa especulação dele no Remo, eu lembro que foi no final do mês de abril, que ele não vinha jogando, mas mudou muita coisa de lá para cá. E no caso também do Jean Dias é parecido. Primeiro que os dois marcaram gols contra o Ituano, naquela goleada, não sei, mas 5-3, né, um jogão. Ele marcou um gol, né, ele e o Netinho, senão tinha ficado 3-3. 33 anos de idade, na Série B 10 jogos, 1 gol e 3 assistências. No ano também 3 gols e 7 passes em 28 jogos. Acho uma opção interessante, mas é uma situação muito parecida, né? Por isso que eu achei interessante, que quando teve essa especulação no rival, eles começaram a jogar. Olha aqui, ó.
nos meses também de abril, deixa eu ver aqui, ó. Final de abril, aí ó, maio e junho, cara, eles ficaram muito tempo no banco de reserva, maio, né, e até o início de junho, onde aí sim começou a jogar com um pouco mais de frequência, mas se você for ver um recorte aqui mais curto, né, o Jean Dias tem sido uma peça muito importante e sempre jogando como titular. Primeiro, assistência naquele jogo contra a Chapecoense, um gol e 2 assistências contra o Ituano naquela vitória por 5-3. Então assim, teve um momento que ele estava em baixa, que poderia deixar o clube. Teve, inclusive jogando bem poucos jogos, né? 5 minutos, 4 minutos aqui, ó, na Série B. Mas nesse momento pensar também nessa saída é bem complicado. Se fosse ali ó, a janela de abril, dependendo, poderia ter dado certo. Mas agora em julho já está numa situação completamente diferente e eu acho difícil demais de ter uma ida, né? Ainda mais para um maior rival. Enfim, quero que você, torcedor do Remo, se aceitaria, né? 2 jogadores do rival. Se você, torcedor do Paysandu, como que vê essa possibilidade do Pablo Roberto, também do Richard Franco, e se abriria mão de algum desses 2 jogadores ou de qualquer atleta que não estaria jogando, justamente nessa questão de reforçar um rival, né? Que eu entendo, quem falar também que não é uma boa opção, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões, tanto de Remo, de Paysandu, vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos então numa próxima. Valeu!